Sabia que os humanos são mesmo pessoas do espaço? Você nasceu lá. Caramba, eu também. Todos nós. Mas para que os humanos estejam aqui na Terra, muitas condições precisam ser precisamente corretas. Ou seria altamente improvável que existíssemos. Mas estamos aqui. Primeiro nós e quaisquer outras criaturas que possam estar pelo espaço. Temos que viver em um planeta orbitando uma estrela branco-amarelada. E não uma vermelha ou azul. Não uma azul, porque ela queima muito rápido, em alguns milhões de anos. E não haveria tempo para a evolução fazer sua magia relativamente lenta e produzir seres inteligentes. A desse tipo também tende a inchar e ficar vermelha, quando colapsa e explode. Isso torna altamente improvável que qualquer civilização possa prosperar perto de uma estrela azul. As vermelhas, que são de longe o tipo mais numeroso, também não parecem boas opções para as civilizações inteligentes orbitarem. Elas são tão frias e tão fracas que um planeta que poderia desenvolver uma civilização deveria orbitar muito perto de uma, o que o deixaria exposto à intensa e mortal radiação de raios X. Portanto, embora as estrelas vermelhas sejam as mais numerosas e pareçam ter muitos planetas em sua órbita, elas não são uma boa opção para hospedar vida inteligente e civilizada, como a nossa. A missão então ficou para as amareladas, que são cerca de 10% do total. No entanto, um fato importante deve ser considerado antes de se cogitar a possibilidade de vida inteligente em torno de uma estrela amarelada. Esta deve ser de terceira geração. Apenas a desse tipo irá conter a diversidade química suficiente para sustentar formas de vida avançadas. Cada vez que uma estrela explode, são criados elementos mais pesados e complicados. A explosão expulsa esses elementos, que acabam entrando em uma nebulosa. A gravidade dentro da nebulosa formará gradualmente a próxima geração de estrelas, e assim por diante. Nossos corpos precisam de cálcio para nossos esqueletos e dentes. Nossos cérebros precisam de zinco para ajudar a criar os sinais eletroquímicos que nos fazem nos mover, sentir e pensar. Nosso sangue precisa de ferro, portanto nossos corpos precisam ter se formado em torno de uma estrela de terceira geração e uma amarela. Surpreendentemente, a Terra tem todos os 94 diferentes elementos do universo que ocorrem naturalmente, do hidrogênio ao plutônio. Talvez seja por isso que estamos aqui, e temos que agradecer ao nosso Sol, esta anã amarela de terceira geração por isso. Por que amarela? Porque ela queima de forma muito constante por fusão nuclear, sem alterar significativamente o brilho, ao longo de bilhões de anos. Se nosso Sol se tornasse apenas 6% mais brilhante ou mais escuro, a Terra ficaria muito quente ou muito fria para sustentar a vida civilizada. Felizmente, ela está na zona habitável, ao redor do astro-rei, que é onde água líquida pode existir em um planeta. Mas isso nos leva à segunda condição necessária para que a vida inteligente resista no espaço: o próprio planeta. Estudos recentes com o telescópio Kepler mostraram que 1/4 de todas as estrelas anãs amarelas podem conter planetas semelhantes à Terra, na zona habitável em torno delas. Esse número é um tanto discutível. Pode ser apenas 1 em cada 33, mas ainda há muitos planetas orbitando estrelas amarelas em zonas habitáveis. Então, vamos considerar o segundo componente essencial para a vida inteligente no espaço: o próprio planeta. Aquele que abrigaria uma civilização inteligente deve ter muitas características particulares que não são fáceis de encontrar individualmente e ainda mais raras de achar em combinação. Mais importante ainda, deve ter proteção contra a estrela que está orbitando. Como as estrelas brilham pela fusão nuclear nos núcleos delas, o gás na camada externa do Sol, chamado de corona, é expelido para o espaço no que é chamado de vento solar. Os satélites dos Estados Unidos fazem leituras constantes da força do vento solar, que é principalmente núcleo de hidrogênio eletrificado, ionizado, juntamente com um punhado de núcleos atômicos de muitos outros elementos encontrados no Sol. Não é a atmosfera que protege a Terra, é a magnetosfera, que para ou desvia o perigoso vento solar, causando auroras quando este é atraído pelos polos magnéticos da Terra e eletrifica o ar da atmosfera superior como uma lâmpada fluorescente. Sem uma magnetosfera ao seu redor, qualquer planeta, mesmo aqueles em zonas habitáveis, seria torrado por uma chuva constante de núcleos de hidrogênio ionizado da sua estrela. Um planeta com vida deve ter uma magnetosfera forte o suficiente para desviar o vento solar. Nem todos os do nosso sistema solar contam com uma. Os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, até possuem, mas não podem ter civilizações. Dos mundos sólidos, apenas a Terra e Mercúrio apresentam magnetosfera, mas este é muito fraco para parar o vento solar
por causa de sua proximidade com o Sol. Outro escudo protetor que mantém a Terra a salvo do Sol é sua atmosfera, que tem cerca de 480 km de espessura, com a maior parte concentrada a apenas 15 km da nossa superfície. Ela protege tanto da radiação ultravioleta, UV, do Sol, quanto dos raios X. O gás ozônio, que possui 3 átomos de oxigênio ligados a uma grande molécula de gás na atmosfera superior, bloqueia a maior parte da radiação UV do Sol de atingir o solo. Marte, cuja atmosfera é 1000 vezes mais fina que a da Terra, não conta com ozônio, e as emissões ultravioletas solares irradiam totalmente na superfície dele. Um planeta deve ser capaz de bloquear a radiação UV da sua estrela. Então, a composição específica da atmosfera é fundamental para que qualquer corpo espacial desse tipo tenha uma civilização inteligente. Nós temos, mas isso é uma mistura rara e precária. Também deve ter parte da sua superfície sólida para caminhar e se estabelecer sobre ela, e ainda uma crosta. É pura ficção científica considerar civilizações subaquáticas ou flutuantes nas atmosferas de outros planetas. Esta precisa contar com placas tectônicas que se movem, cujo movimento cria a subducção da crosta. Isso é quando uma placa tectônica desliza por baixo ou por cima de outra, trazendo a matéria fresca para a superfície. Essa renovação das propriedades químicas do planeta impede o equilíbrio químico, onde nada é reativo. Terremotos e vulcões também contribuem para o processo de renovação geoquímica. Isso mesmo, terremotos e vulcões são bons. A subducção de placas tectônicas, então, é outro item essencial para a vida. Marte não tem atividade de placas tectônicas, assim como Vênus e Mercúrio. Este é uma grande placa tectônica, mas não há atividade dela em andamento além de um leve encolhimento. Uma grande razão pela qual esses planetas não têm vida é que não existe reatividade geoquímica, porque não há subducção tectônica. Isso nos leva à Lua. Sim, dizer que ela nos mantém vivos pode parecer exagerado, mas a contribuição dela para a vida por aqui é essencial. Primeiro, a gravidade lunar, enquanto ela se move através do espaço junto com o nosso planeta, não apenas faz as marés oceânicas fluírem, como também ajuda a nossa rotação a agitar ou movimentar o magma dentro da Terra. O movimento do magma no interior do nosso planeta, com seu alto teor metálico, contribui para a criação da magnetosfera terrestre. Assim, a Lua nos mantém seguros no espaço, ajudando o nosso mundo a se tornar um geodínamo e criando o nosso magnetismo. Ela é o maior satélite natural do Sistema Solar em comparação com o tamanho do planeta que orbita, ou seja, seu primário. Muitas pessoas consideram o sistema Terra-Lua como um planeta duplo, mas isso é outra história. Como ela está gravitacionalmente presa ao nosso planeta, age como uma vara de equilíbrio para um equilibrista. Assim, nosso mundo não oscila muito em comparação com outros planetas. Essa oscilação é chamada de libração. Se oscilássemos tanto quanto Marte ou Saturno, não apenas nosso clima se tornaria caótico, mas a agricultura teria sido impossível. Essas circunstâncias astronômicas raras ou únicas trabalham juntas para tornar o nosso mundo habitável para a humanidade. Muitos outros fatores não são astronômicos, como os evolutivos, biológicos e químicos, necessários para a existência de vida. As probabilidades ou improbabilidades estão se multiplicando. Juntos, temos muita sorte de estarmos aqui. Na verdade, é tanta que podemos ter ganho na loteria. Considerando todas as possibilidades, é duvidoso que qualquer outro lugar do universo seja tão afortunado quanto a Terra. O dia do anúncio. Olá a todos e bem-vindos ao meu vlog espacial. Estou muito animado porque tenho um grande anúncio a fazer. Depois de completar anos de treinamento, o dia pelo qual esperei a vida toda finalmente chegou. Eu sempre fiquei feliz por estar entre as 350 pessoas que foram selecionadas para ser astronautas da NASA, vocês sabem. E aqui está um fato divertido. Os 7 originais estão incluídos nesse número. Portanto, é justo dizer que estou na Liga das Lendas. Mas a boa notícia é que agora finalmente terminei o laboratório de realidade virtual. E vou de fato para o espaço. Há muitas coisas que preciso fazer para me preparar para minha primeira missão. Por isso, o vlog de hoje vai ser curto. Mas prepare-se para ouvir tudo sobre minhas aventuras espaciais nos próximos dias. O dia antes do lançamento. É de se esperar que o dia anterior ao lançamento seja agitado para a tripulação, certo? Mas, na verdade, é bem tranquilo em termos de coisas para fazer. Como os próximos dias serão estressantes, a NASA nos permite passar um tempo com familiares ou amigos selecionados
que foram autorizados a ficar perto de nós durante a quarentena antes do voo. Também podemos ficar em uma casa de praia que eles possuem. É ou não é o emprego dos sonhos? Mas a coisa mais importante que nos aconselham a fazer hoje é ter uma boa noite de sono. Isso se você conseguir, mas sem pressão. Vou tentar fazer isso agora, então vou para a cama. Ainda bem que fomos proibidos de tomar café 24 horas antes do lançamento. Caso contrário, aposto que toda a cafeína me impediria de ter sonhos tranquilos. O dia do lançamento. Hoje é o grande dia! Em primeiro lugar, embora seja uma das minhas músicas favoritas, estou tentando evitar ouvir Space Oddity de David Bowie, porque ninguém quer vibes tristes. Em segundo lugar, o café ainda não é permitido no café da manhã do lançamento devido às suas propriedades diuréticas. Ter que usar o banheiro o tempo todo pode ser um pouco problemático quando se vai para o espaço na cabine de comando, sabe como é? Isso pode ser um pouco chocante para você, mas além de tudo isso, os astronautas têm um tempo de inatividade significativo durante um dia de lançamento. Antes de partirmos para a plataforma, fazemos uma verificação final e nos dirigimos aos banheiros para fazer xixi antes do lançamento. Depois é hora de entrar na cabine de comando. Muitos de nós tiram um cochilo quando estão lá, pois o sistema passa por milhares de verificações pré-lançamento, incluindo verificações de voz ar-terra com controle de lançamento e o controle da missão. E aqui está um fato divertido. Usamos fraldas para adultos durante esse período por precaução. Muito bem, vamos evitar essa conversa por enquanto. Bem, agora que tudo foi verificado, é hora de ligar o motor principal. Prepare-se para a decolagem. 5, 4, 3, 2, 1... Uhul! Um dia no espaço. Bem-vindo ao espaço! Eu ia dizer que vou guiá-los pelo que é um dia para um astronauta em uma missão espacial. Mas aqui em cima, eu vou flutuar por ele. Antes de tudo, cada minuto e cada segundo do dia de um astronauta no espaço são planejados. Desde comer e escovar os dentes, até trabalhar e dormir, cada movimento que fazemos é baseado em um cronograma. As coisas que temos que fazer são planejadas em intervalos de 5 minutos por uma equipe no controle da missão chamada Ops Planner. Isso é crucial porque esses cronogramas mostram o que está acontecendo e quem está envolvido com o que em determinado momento na estação espacial. Mas não se preocupe, nem tudo é trabalho e nada de diversão. Mesmo que essas atividades também estejam de acordo com o cronograma, ainda temos tempo livre para nós mesmos. O conceito de um dia a bordo de uma espaçonave em órbita é um pouco diferente do que você imagina. A cada 24 horas, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional presenciam 15 amanheceres e 15 entardeceres enquanto a estação se desloca ao redor do mundo. Mas há milhões de anos, os seres humanos vivem de acordo com um ciclo diário de 24 horas. Nossos cérebros e corpos seguem o ritmo circadiano de acordar e dormir. É por isso que os astronautas trabalham e dormem em horários semelhantes que correspondem a esses ciclos e ritmos, pois qualquer coisa diferente disso nos levaria a viver em um estado de jet lag permanente. Portanto, um dia inteiro para nós é assim. O dia de trabalho vai aproximadamente das 6 às 21h30, horário de Greenwich, e inclui 3 refeições e 2 horas e meia de exercícios. A rotina da manhã. Nossa programação da manhã no espaço é semelhante à programação da manhã na Terra. Somos acordados por um alarme e começamos nossa rotina de higiene com o material fornecido pela NASA. Isso inclui shampoos sem enxágue que requerem muito pouca água, pois não há chuveiros de verdade no espaço. O engraçado é que a água que usamos flutua durante esse processo. Cada um de nós tem permissão para levar os produtos de sua escolha nesses kits, inclusive cosméticos e pasta de dente. Há lâminas para fazer a barba ou barbeadores, ou tesouras para cortar o cabelo de nós mesmos ou dos outros se necessário. Só precisamos nos certificar de aspirar o cabelo para que ele não voe para o nosso rosto quando estivermos trabalhando. A alimentação. Não pulamos o café da manhã. É a primeira das 3 refeições que fazemos, incluindo almoço e jantar. Quando se trata da quantidade que comemos, isso realmente depende das necessidades calóricas de cada pessoa. Uma coisa boa é que não precisamos cozinhar nem lavar a louça, pois as refeições já são preparadas na Terra e vêm em embalagens descartáveis. Você deve saber que a comida espacial melhorou muito em termos de sabor e variedade desde as missões Apollo, nas quais os astronautas comiam apenas alimentos liofilizados durante dias. O trabalho espacial. Depois que terminamos de comer, é hora de começar a trabalhar. Cada um de nós se acomoda para as tarefas designadas para o dia.
Essas tarefas vão desde a supervisão de experimentos até a manutenção de rotina dos equipamentos da estação. Nosso trabalho também inclui a verificação de projetos que são controlados a partir do solo, bem como a participação em experimentos para descobrir como nossos corpos se adaptam à vida no espaço por longos períodos de tempo. Space Jam. Fazer exercícios é uma parte essencial de nosso dia. Na verdade, dedicamos tempo todos os dias ao condicionamento físico. Normalmente, na Terra, nossos corpos estão constantemente ativos, porque estão trabalhando contra a gravidade para se movimentar. Mas com a gravidade muito limitada no espaço, o movimento é mais fácil e não exige muito trabalho ou energia. Assim, os astronautas que passam um longo período no espaço e não continuam a treinar, perdem muitos músculos, o que os deixa fracos na volta à Terra. Por isso, é fundamental que nos mantenhamos fisicamente ativos para evitar a perda óssea e muscular. Isso também ajuda a aliviar o que chamamos de resfriados espaciais, causados pelo acúmulo de fluidos corporais na cabeça, devido ao fato de não serem puxados para baixo pela gravidade. Nossas opções regulares de exercícios incluem cardio, usando uma esteira ou uma bicicleta. Também fazemos alguns levantamentos de peso. E para fazer tudo isso, temos que nos prender aos aparelhos de exercício, pois se não o fizermos, vamos flutuar e nossos esforços serão em vão. Tempo livre. Os organizadores da missão na Terra reservam tempo todos os dias para que possamos relaxar e nos divertir aqui no espaço. É quando escrevemos e-mails, assistimos a filmes ou até tocamos um instrumento. Mas para ser sincero, o passatempo mais popular no espaço é olhar pela janela e ver a Terra passar por baixo de você. Há também amanheceres e entardeceres espetaculares para apreciar, que ocorrem a cada 45 minutos enquanto orbitamos. Portanto, é justo dizer que não há tempo para ficar entediado. A propósito, assim como os terráqueos, também temos fins de semana livres para recarregar as energias. É importante que tenhamos uma boa noite de sono para termos energia para as tarefas do dia seguinte. Entretanto, aqui no espaço, não podemos deitar em nossas camas. Em vez disso, temos sacos de dormir, que são presos à parede para nos manter seguros. Se não fossem, ficaríamos flutuando a noite toda, o que não parece seguro nem relaxante. Ok, tenho que ir porque preciso ir. Viajando a cerca de 28.200 km por hora, 400 km acima da Terra, os astronautas observam 16 vezes por dia o nascer e o pôr do sol, enquanto flutuam em uma caixa com algumas pessoas, das quais dependem para sobreviver. Partam os humanos para outros planetas além da Terra ou não, uma das desvantagens mais marcantes é esta: nossos corpos não gostam disso. Poucas pessoas sabem disso melhor do que o astronauta da NASA que passou quase um ano na Estação Espacial Internacional de 2015 a 2016, Scott Kelly. Como outros tripulantes, Kelly serviu como cobaia no estudo dos efeitos das viagens espaciais no corpo humano. Ao contrário dos demais companheiros de profissão, Kelly tem um gêmeo idêntico, Mark, também astronauta. Isso deu aos pesquisadores uma oportunidade incomum de monitorar os dois irmãos enquanto viviam em dois ambientes muito diferentes, um na Terra e outro 400 quilômetros acima dela. Durante o período em que ficou no espaço e o irmão gêmeo, um pouco mais velho, permaneceu na Terra, a diferença de idade entre eles aumentou devido ao tempo em órbita. E tudo se resume à teoria da relatividade de Einstein. Ela sugere que o tempo se move mais lentamente para objetos em movimento do que para um observador estacionário. E também quanto mais perto se está de uma massa gravitacional como a Terra. Em outras palavras, nem todos estamos vivenciando o tempo no mesmo ritmo. Quanto mais você se move e acelera, mais ele desacelera. E como Kelly estava subindo e descendo no espaço e orbitando o planeta a cerca de 28.200 km por hora, seu irmão Mark viveu 0,005 segundo extra. Os irmãos nasceram com 6 segundos de diferença em 1964, que agora é de 6,005 segundos. Essa distorção é conhecida como dilatação do tempo, e os irmãos Kelly se qualificam para ambos os aspectos disso, o quanto eles têm se movido um em relação ao outro e a distância que estão de um grande objeto que é a Terra. Então, dependendo da nossa posição e velocidade, o tempo pode parecer se mover mais rápido ou mais devagar para nós em relação aos outros em uma parte diferente do espaço-tempo. E para os astronautas da Estação Espacial Internacional, isso significa que envelhecem um pouco mais devagar do que quem está na Terra. Isso não significa que você possa passar sua vida em um porão apenas para viver mais do que os outros aqui na superfície. O efeito não é perceptível em uma escala tão pequena.
Se você se tornasse um eremita de porão, então durante toda a sua vida envelheceria apenas uma fração de segundo mais devagar do que todos os outros acima do solo. Mas o seu cérebro pode congelar quando você pensar sobre isso. Um relógio no tornozelo acabará ficando atrasado em relação a um que esteja no pulso. Sua cabeça tecnicamente envelhece mais rápido do que os seus pés. O tempo passa mais depressa para quem vive em uma montanha do que para alguém que mora ao nível do mar. O exemplo clássico disso é o paradoxo dos gêmeos. Um deles decola em uma nave espacial viajando perto da velocidade da luz e o outro fica para trás na Terra. Quando o gêmeo viajante espacial retorna, ele envelheceu apenas alguns anos, mas fica chocado ao descobrir que o seu irmão envelheceu mais de uma década. Claro, ninguém realizou esse experimento na vida real, mas há evidências de que acontece de fato. Quando os cientistas lançaram um relógio atômico e mantiveram um idêntico aqui na Terra, o que foi para o espaço voltou para cá um pouco atrás do que aquele que ficou. Então, o tempo fica ainda mais complicado, porque a dilatação dele pode acontecer a qualquer momento. Uma boa maneira de pensar sobre isso é considerar os astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional. Eles estão flutuando cerca de 420 quilômetros acima da gente, onde a atração gravitacional da Terra é mais fraca do que na superfície. Isso significa que o tempo deve acelerar para eles em relação às pessoas aqui. Mas a estação espacial também está girando ao redor do nosso planeta a cerca de 8 quilômetros por segundo. Isso significa que o tempo também deve desacelerar para os astronautas em relação a quem está na superfície. Mas a realidade é que Mark, o irmão que envelheceu alguns milissegundos a mais, poderia acabar com o melhor resultado a longo prazo se o tempo prolongado de Kelly no espaço fizer com que seu corpo se deteriore mais rápido. 10 equipes científicas no estudo dos gêmeos da NASA examinaram os irmãos astronautas antes, durante e depois dos 340 dias do astronauta no espaço. As equipes estudaram as funções corporais de cada gêmeo, fizeram testes de memória, examinaram os genes deles, observando quais diferenças poderiam se dever a jornadas espaciais, e confirmaram que longas viagens pelo espaço estressam o corpo humano de muitas maneiras. Podem mudar genes e sobrecarregar o sistema imunológico, além de desfocar a mente e a memória. Em sua maioria, as mudanças que o astronauta experimentou no espaço foram revertidas quando retornou à Terra. Mas nem tudo. Os pesquisadores o testaram novamente 6 meses após o retorno. Aproximadamente 91% dos genes que sofreram mudanças de atividade no espaço estavam de volta ao normal. O resto ainda ficou no modo espacial. Seu sistema imunológico, por exemplo, permaneceu em alerta máximo. Os genes de reparo de DNA ainda estavam excessivamente ativos e alguns de seus cromossomos ainda confusos. Além disso, as habilidades mentais do astronauta diminuíram em relação aos testes pré-voo. Ele estava mais lento e menos preciso em testes de memória e lógica de curto prazo. Não está claro se esses resultados devem-se inteiramente ao voo espacial. Isso ocorre, em parte, por as observações serem de apenas uma pessoa. Mas uma coisa é certa: o tempo é relativo. Pense dessa maneira. Um relógio está parado. Você está viajando a uma velocidade muito alta, passa por ele e o olha rapidamente. Aí verá que o objeto está correndo devagar, ou talvez completamente estático. Isso ocorre porque a velocidade com que as funções mecânicas do relógio estão funcionando são mais lentas do que você, que vê o tempo no passado, enquanto já pulou esse segundo e está no futuro. Durante este experimento de viagens de alta velocidade, você não envelheceu nada, porque todos os processos do seu corpo estão funcionando na mesma velocidade. Depois de uma certa idade, seu corpo começa a se deteriorar, o que eventualmente leva a um estado quando ele para de funcionar. Esse fenômeno de envelhecimento, especialmente em humanos, é causado por uma estrutura proteica nas células chamada de telômero, que protege nossas células da deterioração. Mas a cada replicação celular, ele começa a perder força, o que é chamado de comprimento do telômero. Se ele encurtar até certo ponto, a célula se tornará vulnerável a doenças. Podemos dizer que os telômeros são os temporizadores naturais de contagem regressiva em nossos corpos, que determinam quando expiraremos. O comprimento do telômero pode ser afetado por fatores externos, como estresse, o que acelera nosso temporizador. O experimento de estudo dos gêmeos da NASA incluiu documentar as mudanças no comprimento dos telômeros de ambos os irmãos. O do gêmeo no espaço aumentou enquanto ele estava a bordo da Estação Espacial Internacional.
Antes da missão, o comprimento dos telômeros dos irmãos era praticamente idêntico. Ou seja, se ignorarmos questões como estresse mental, eles devem viver até uma idade aproximadamente igual. Mas enquanto o do espaço estava orbitando a Terra, ele tinha quase 14,5% de comprimento de telômero a mais. E assim, era alguns anos mais novo que seu irmão terrestre, biologicamente falando. Mas o comprimento do telômero do irmão do espaço voltou ao normal quando ele retornou à Terra. Isso demorou quase 190 dias após a chegada. As amostras de sangue da Estação Espacial Internacional foram enviadas de volta à Terra para processamento. Isso significa que esse sangue não estava mais viajando na velocidade da EEI. Além disso, o paradoxo espaço-tempo afirma que o irmão do espaço deveria estar mais jovem ao retornar. Mas o comprimento do telômero foi restaurado ao seu estado original como antes da missão, e os dois voltaram a ter a mesma idade. A falta de gravidade é a principal causa dessas intensas mudanças no envelhecimento. A gravidade desempenha um papel imenso na maioria dos nossos sistemas corporais. Veja os músculos, por exemplo. Os dos idosos tendem a encolher e diminuir à medida que envelhecem e se tornam menos móveis. Os dos astronautas reagem de maneira semelhante porque mal são usados. É por isso que os que permanecem no espaço por longos períodos usam aparelhos de exercícios especiais para ajudar a reduzir esse efeito. Um processo semelhante ocorre nos ossos. Depois de uma certa idade, as pessoas na Terra começam a perder massa neles. Normalmente é uma taxa de cerca de 1 a 2% ao ano. Mas no espaço, essa perda ocorre a uma taxa muito acelerada, até 1 a 2% ao mês. Como os corpos dos astronautas não precisam suportar seu peso, os ossos começam a diminuir a produção de novo material ósseo e aumentam a quantidade de absorção óssea antiga. Felizmente, os sistemas esqueléticos geralmente voltam ao normal após passarem algum tempo no nosso planeta azul. Se o irmão do espaço estivesse protegido de todos os danos, como radiações, enquanto orbitava a EEI, então ele teria vivido mais do que o que ficou aqui. Mesmo economizando 0,005 segundo, os astronautas ainda experimentam alguns dos sintomas de um processo de envelhecimento prolongado. Então, da próxima vez que você desejar que o fim de semana dure mais, fique perto do chão e se mova muito rápido. Não vai parecer que seu fim de semana ficou mais longo, mas, tecnicamente, você pode ganhar uma pequena fração de segundo e não precisará ir ao espaço para este pequeno experimento.